Como é que eu configuro adequadamente a minha pesquisa salarial? E afinal de contas, eu preciso configurá-la corretamente? Faz diferença? Faz muita diferença, porque dependendo do setup que você utiliza na hora de fazer a sua pesquisa salarial, você vai ter resultados muito diferentes na hora de ver os salários de referência para os cargos que você está pesquisando. E dependendo da categoria e do momento que nós estamos vivendo, essas diferenças podem ser muito acentuadas e, portanto, se a sua configuração não estiver correta, você vai tomar uma decisão equivocada e prejudicar o seu sistema de gestão de cargos e salários. Pois bem, eu separei aqui alguns eixos principais do que nós temos que ter como atenção na hora de ver e avaliar a pesquisa salarial. O primeiro ponto que exige a nossa atenção é a região. A regionalidade faz muita diferença nos valores que nós vamos encontrar, porque nós sabemos que, ainda mais num país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, as regiões têm diferenças econômicas muito significativas. Então nós temos patamares de custo de vida, de características econômicas muito diferentes de norte a sul. Por exemplo, quando eu olho um determinado cargo na região sudeste, na cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma baita metrópole, provavelmente as médias salariais para essa posição serão maiores do que, e isso sem nenhum tipo de demérito, tá? Mas se nós olharmos, por exemplo, talvez para o interior da região norte, para regiões com menor densidade populacional, onde o custo de vida é muito menor, talvez eu encontre cargos onde as médias salariais e os valores dos quartis sejam bastante diferentes, simplesmente porque em lugares onde o custo de vida é mais elevado, eu preciso praticar também padrões salariais maiores. Isso também pode ser afetado em função da região, quando numa determinada área eu tenho uma escassez de um perfil de mão de obra. Então vamos supor que numa certa região a mão de obra do mecânico ou do vendedor seja escassa. Essa escassez por um processo econômico vai fazer com que as médias salariais gradualmente aumentem, porque as instituições vão disputar profissionais de uma forma mais acirrada e essa disputa, esse leilão faz com que os patamares salariais subam. Por outro lado, se eu tenho abundância, grande oferta de uma determinada categoria profissional dentro de uma certa região, as médias salariais também vão cair. Portanto, quando nós estivermos olhando para os valores de referência, o primeiro ponto de atenção deve ser a região, ou seja, onde eu estarei aplicando aquele cargo, aquela profissão. O segundo ponto de atenção para a nossa pesquisa salarial é o porte das instituições com as quais eu estou me comparando ou avaliando o cargo em questão. Por quê? Empresas de grande porte, por exemplo, que nós podemos ter vários tamanhos, né? Posso ter o grande, o médio, o pequeno, por exemplo. Empresas de grande porte, elas podem praticar médias salariais maiores do que as de pequeno porte, porque elas têm mais capacidade financeira. Só que o interessante dessa questão é que ela pode jogar nos dois lados. Por um lado, quando eu rodo a minha pesquisa, em alguns casos, grande porte significa alta capacidade financeira e médias salariais maiores, mas em outros, instituições grandes também que contratam em grande quantidade certas categorias profissionais conseguem trabalhar com margens mais enxutas. Então, o setup do porte ele é muito importante dependendo da categoria do cargo que eu estou pesquisando. Outro ponto relevante é o segmento de atuação. Como assim o segmento? É no que nós estamos atuando, não é? Por que isso é relevante? Quando eu pego uma categoria, por exemplo, contador. O contador, se eu estiver avaliando dentro do segmento escritórios de contabilidade, por exemplo, eu sei que este cargo ele é o que nós chamamos de core para aquela instituição. É a atividade fim dela. Então ela tem uma tendência de dar um tratamento diferente para aquela profissão do que outras onde o contador tem uma atuação mais figurativa. Ele apenas participa do processo dentro de uma atividade de meio, com menor senioridade. A mesma coisa se nós pensarmos, por exemplo, em outras profissões como advogado. Uma coisa é o advogado no contexto escritório de advocacia, onde eu sou atividade fim, e outra coisa é o advogado como um analista jurídico, trabalhando dentro de um departamento que faz a checagem de contratos, por exemplo.
Então, o segmento de atuação da instituição é muito importante também, porque determina a abordagem que ela dá para aquele cargo. Isso também vai fazer com que os padrões salariais sofram alteração. E um outro ponto que muitas vezes as pessoas se esquecem é as fontes, né? É de onde vêm os dados. Você está rodando a pesquisa. A menos que você seja uma instituição de pesquisa salarial e tenha a sua própria base, provavelmente você está consumindo dados de alguma pesquisa que foi contratada para essa finalidade. Diferentes pesquisas, diferentes empresas captam informações de folha de pagamento, de bases salariais, de fontes diversas. Por quê? Veja, no mercado nós temos ótimas empresas de pesquisa salarial que trabalham, por exemplo, algumas com base de vagas divulgadas. Então, ela tem a informação das médias salariais a partir da divulgação de vagas. Outras trabalham diretamente coletando dados de folha de pagamento de empresas que elas têm como clientes. Outras utilizam dados publicados, como por exemplo o CAGED. Outras vão utilizar referências diversas. Algumas fazem combinações desses dados, aplicam eventualmente deflatores para correção das suas bases. Então, não existe empresa perfeita de pesquisa salarial, né? Você não deve eleger aquela que é a empresa suprassumo, não. Elas têm boas funcionalidades e apresentam dados que têm um comportamento melhor dependendo da categoria que você está pesquisando. Para tecnologia, algumas fontes têm uma performance melhor do que outras. Quando eu falo em carreira administrativa, quando eu falo em carreira de produção. Então, aqui a questão é entender qual é a melhor fonte de dados que vai oferecer uma informação confiável para a sua tomada de decisão. Eu tenho 4 fatores aqui de configuração importantes. Cada um deles individualmente já faz os valores das médias salariais oscilarem. Imagina os 4 acontecendo ao mesmo tempo, que é o que você tem quando está rodando a sua pesquisa. Então, se você não tiver essa visão, configurando adequadamente, veja, então para estes cargos que eu quero pesquisar, eu preciso selecionar a região adequada, pelo porte correto, no segmento adequado e também com uma boa base de dados. A partir dessa configuração, aí sim eu tenho uma informação confiável que eu posso utilizar para tomar decisão e construir um bom setup num ponto adiante, que é a nossa matriz salarial.